Oi, turma, do livro Deus, Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa. Hoje nós vamos para o último capítulo, capítulo 20, a escada da evolução. Na pergunta 96 de O Livro dos Espíritos, encontramos o seguinte questionamento: os espíritos são iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Na sequência, os espíritos superiores, sob a égide de Jesus, apresentaram 10 classes de espíritos, distribuídas em 3 ordens, e nos esclarecem que essa explicação é apenas para fins didáticos, para nossa compreensão, pois não existem limites nem demarcações entre as classes e as ordens, distribuem-se ao infinito. Na sequência, a partir da questão de número 100, assim é colocado: na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, bons espíritos. E na primeira ordem, espíritos puros. Na terceira ordem, encontram-se as seguintes classes de espíritos: impuros, levianos, pseudo-sábios, batedores e perturbadores. Na segunda ordem, encontram-se as seguintes classes de espíritos: benévolos, sábios, prudentes, superiores. Na primeira ordem, encontram-se apenas a classe de espíritos puros. A partir desse ensinamento, podemos entender os espíritos que habitam a Terra, planeta ainda de provas e expiações. Certamente estamos ainda na terceira ordem, com exceção de alguns espíritos da segunda ordem que estão entre nós em missão de nos impulsionar avante. Acima de todos, encarnados e desencarnados, Deus, o Criador incriado. Deus está no absoluto, enquanto nós, os espíritos, estamos e estaremos sempre no relativo. No livro Gênesis, da Bíblia Sagrada, no capítulo 28, 12, encontramos a passagem de Jacó, que viajava a pedido do seu pai Isaac para desposar uma das filhas de Canaã, uma prima, sobrinha de sua mãe. Ele vai e no caminho adormece. Desculpa, gente. Hoje a garganta tá pegando. E tem um sonho interessante. Ele vê uma escada que liga a terra ao infinito e anjos que sobem e descem sem parar. Essa visão de Jacob, queridos leitores, representa a nossa escada ou jornada evolutiva. Subimos infinitamente. A visão dos anjos que descem representa os missionários, a que me referi há pouco, que vêm nos ajudar, porquanto espírito algum degenera, volta ou regride. Por conta do livre-arbítrio, alguns podem até estacionar por certo tempo, até compreenderem a importância de crescer para alcançarem mais felicidade. Alguns vivem como que adormecidos espiritualmente, até despertarem, seguindo a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. O entre os mortos é que na época mortos eram os que estavam afastados de Deus ou da religiosidade. Em que classe ou degrau estamos? É fácil entender que quanto mais afastados do topo ou da primeira classe, nossa compreensão de Deus não será completa. Próximos da animalidade ou materialidade, só podemos ter comparativos materializados. Pelo crescimento espiritual ou pureza, nossa compreensão ou percepção da divindade muda, porquanto a visão é mais depurada. Como exemplo, podemos pensar assim: um homem dirigindo seu automóvel sobe uma montanha enorme coberta de serração, uma serração espessa que não o deixa visualizar um palmo além do para-brisa do veículo. Ele vai dirigindo com muito cuidado e, ao chegar mais ou menos no meio da montanha, consegue agora ver uma luz difusa, é o sol. Ele continua avançando e aquela luz difusa vai se revelando mais e mais. Ao vencer aquela bruma espessa e chegar ao topo, ele agora pode ver o sol em sua totalidade. Podemos dizer que o espírito é o motorista, o veículo é o perispírito, a montanha é a nossa jornada evolutiva e o sol é Deus. A serração ou bruma espessa representa nossas imperfeições. Quanto mais depurados Deus se revela maior. Tudo isso é infinito e a crença na existência de Deus é tão antiga quanto a própria humanidade.
Trazemos essa verdade intrínseca em nós mesmos. No Salmo 90, versículo 1 e 2, Davi assim escreveu: Senhor, tu que tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mundos, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amados leitores, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em cada um de vocês. Então, nós conseguimos terminar com dó, eu vou dizer assim, né? Essa obra, porque de fato, das obras do Gesualdo, eu amei todas, mas essa aqui é a que mais me tocou, sem dúvida nenhuma, porque tá longe ainda de compreender o que é, né, e quem é Deus. A gente tenta, como desde o princípio dos estudos, a gente tenta definir aquilo que é indefinível, a gente tenta descrever o que é indescritível, a gente tenta ver o que os nossos olhos físicos são tão limitados que não enxerga nem a nós mesmos, a gente não consegue nem compreender o que se passa no nosso próprio corpo, que dirá algo que é tão sutil, tão maravilhoso, tão grandioso como Deus. O exemplo que ele colocou do carro subir na montanha em Serração é perfeito, né? Nós, à medida que vamos subindo, que vamos elevando moralmente e tirando os nossos defeitos, os nossos vícios, vai clareando as nossas vistas. E aquilo que é perfeito vai aparecer na nossa frente. Eu não tenho pressa para que isso aconteça. A única coisa que eu peço sempre nas minhas orações é que Ele não me deixe. Que Ele não desista de mim. Eu sei que Ele não vai, mas ainda assim nas minhas orações eu falo, não me deixa. Não me abandona. Me ajuda no dia a dia, porque não é fácil as nossas lutas. Não é fácil a gente lidar com o ser humano, com outras pessoas que às vezes são tão difíceis quanto a gente. Eu acabei de fazer uma leitura que eu faço para os meus amigos no WhatsApp todos os dias em áudio. E eu iniciei hoje este livrinho aqui, do Chico Xavier com Emmanuel. O primeiro texto que está aqui, gente, parece combinado, né? Eu sempre falo que uma coisa liga a outra. Eu escolho o livro assim, compro vários livros, vou deixando na estante e depois eu passo lá e falo, Senhor, me ajuda, né? Qual que é providente para esse momento? E aí, hoje eu escolhi este livro para iniciar com os meus amigos. E a primeira, né? Primeira mensagem que está aqui, o espelho da vida, vem bem a dizer com o que o Gesualdo falou aqui no texto dele, né? Tudo que tem em nossa volta é reflexo daquilo que nós mesmos fazemos. Nós espelhamos o que nós queremos. Tem gente que fala assim, nossa, eu vivo num inferno, nossa, minha vida é uma porcaria, nada anda pra frente, parece que Deus não gosta de mim. A gente joga a culpa na vida, nas situações, nas pessoas e até em Deus. E na verdade é reflexo nosso, pela nossa imperfeição, como o texto falou. Nós estamos ainda na terceira categoria de espírito, nós estamos lá embaixo ainda. Nós nascemos simples e ignorantes e nós estamos ainda saindo do selvagerismo, dos instintos. Pode ver que às vezes a gente age que nem bicho, por instinto. A pessoa não vem nem atacar, né? A gente vai no serviço, a gente fala assim, não gosto de determinada pessoa, tomara que ela não fale comigo, tomara que ela não fale comigo, tomara que ela não fale comigo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando uma vibração, me ligando àquela pessoa. Quando eu chego no serviço, adivinha? A pessoa vem falar comigo. É a minha vibração, é a minha energia. E aí eu, como um animal selvagem que ainda sou, eu já vou preparado. Como eu não queria falar com a pessoa, eu já vou armado. Às vezes a pessoa só vem falar assim, olha, eu gostei do trabalho que você fez ontem. Parabéns. Só que antes dela falar alguma coisa, eu não gosto dela, eu não quero falar com ela. Alguma coisa eu tenho com aquela pessoa. E o Espiritismo diz, ou é dessa vida ou é de outra, né? Só que a gente não estuda. Aí o que acontece? Gratuitamente eu não gosto daquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa, não quero que ela fale comigo. Conclusão, ela vai falar com você, você vai armado porque você não gosta dela, e existe ali uma discussão desnecessária e pronto. Aí sim, o inferno tá feito. Você vai trabalhar ruim, não vai produzir, vai chegar em casa ruim, vai descontar na mulher, a mulher desconta no filho, o filho desconta na professora na escola, a professora desconta nos alunos e assim vai. Esse é o espelho da vida.
A gente vai refletindo no outro as nossas neuras, as nossas dificuldades, os nossos vícios, coisas que a gente não tem bem resolvido. Eu falo sempre brincando, mas no fundo tem uma certa verdade, né? Eu falo, psicólogo, terapeuta, psiquiatra ganham dinheiro porque a gente é bobo, porque a gente não sabe lidar com os nossos problemas, porque a gente não vigia os nossos pensamentos, porque as nossas atitudes ainda são selvagens, são por instinto. Eu senti, pronto. Né? O marido chegou em casa, eu brinquei com a minha vizinha esses dias, né? Esse dia não, foi ontem inclusive, é que a memória... eu cheguei de Santa Isabel, aí eu falei pra ela assim, eu vou morar lá. Nossa, de todo esse calor que nós estamos sentindo aqui na região, Santa Isabel é mais fresquinho. Falei, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora pra Santa Isabel. Não aguento mais calor. Aí ela falou, ai, bem que meu marido quando chega aqui em casa, chega com blusa, tudo. Eu falo pra ele, onde é que você tava, que tava esse frio todo? É que ele vem de São José, né, ele passa por Santa Isabel. E lá em Santa Isabel é mais fresco. Aí eu falei pra ela assim, brincando, né, falei, ó, não fica preocupada que ele tá com outra não, porque é frio mesmo Santa Isabel, né? Então, assim, a gente, se é uma pessoa que não aceita brincadeira, né? Se é uma pessoa que leva tudo ao pé da letra, já fica com aquele negócio, né? Onde que tá meu marido? Por que que ele chega com frio, com esse calor todo? É um instinto que a gente tem, de ficar, como que falo? Esmiolando, né? Colocando coisa na cabeça, que não existe. E aí a gente avança, e a gente ataca, por quê? Porque a gente enfiou na cabeça aquilo ali, é um instinto. O animal diz que ele sente quando a pessoa é boa e quando não. Mas eu não confio num animal que ele tá acuado. Por melhor que eu seja, por mais que eu cuido bem de bicho, eu sei que se eu chegar num lugar onde ele foi judiado, onde faltou água, comida para ele, onde ele tá sozinho, ele tá inseguro, ele vai me atacar. É o instinto dele, de sobrevivência, ele vai atacar para não ser atacado. Não tem essa de confiar num animalzinho porque ele sabe quem é do bem e quem não é. O Mike, ele é super de boa comigo. Meu pai chegava a perder, que é uma pessoa melhor do que meu pai pra bicho, não tinha. Meu pai mexia com tudo que é bicho, desde criança ele sempre lidou com bicho de roça, né? Mas o meu pai chegava perto do Mike, o Mike às vezes agradava, às vezes o Mike avançava. É o instinto, não é sentimento. O animal tem um desenvolvimento por sentimento pelo seu dono, porque ele sabe que aquele cara que vai dar água, vai dar comida, vai dar um lugar para ele deitar, vai dar proteção para ele, então ele tem aquela coisa assim, né? Você me dá, eu também te dou. Ainda assim é um princípio de sentimento, porque na verdade ainda é o instinto dele falando mais alto. Essa pessoa me protege, essa pessoa me dá comida. E nós agimos assim com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Aquele que me serve, eu gosto. Aquele que não me serve, eu não gosto, eu ataco. Eu quero longe de mim. Isso mostra claramente que nós somos espíritos inferiores, porque os superiores não fazem isso. Os superiores, eles descem de onde eles estão, que eu falo desce, não é do céu aqui, a gente já estudou isso. Existem vários céus, vários planetas, não é só esse céu aqui cheio de nuvenzinha em cima da nossa cabeça, não. Minha garganta hoje tá ruim, desculpa. A questão deles, que a gente fala desce, é pelo grau. Né? O espírito superior, ele tá num grau superior. Então ele desce desse grau e vem até nós em missões para colaborar, para ajudar. E ele vai pensar se alguém vai atacar ele ou não. Jesus pensou 2 vezes quando falou, olha, vai lá e ensina aquela cambada a ter amor. Jesus não pensou 2 vezes. Ele falou, não, eu desço, vou lá, em missão. Ele não veio para expurgar nada, ele não veio para pagar dívida. Ele veio em missão, espírito superior. Ele podia muito bem falar assim, eles é que aprendam por si só. Não é isso que a gente faria? Se uma pessoa tá dando cabeçada, a gente fala assim, deixa ela dando cabeçada pra lá, eu é que não vou andar junto pra me lascar junto com ela. Não é isso que a gente faz, porque a gente é inferior. Mas o superior não. O superior vem até aquele que tá lascado e fala, vem cá, eu já te falei, eu já escrevi, agora eu vou desenhar pra você. Vem cá, eu vou fazer e você vem fazer junto comigo. O superior tem paciência, tem tolerância, tem amor. E o amor faz toda a diferença. Porque para ele não está sofrendo nada. Jesus, nos nossos olhos, ali na cruz, ferido, né, humilhado, para nós a vontade que dá é de malhar Judas até 2.500, né?
Mas Jesus fez o que com Judas mesmo? Assim que ele desencarnou, ele foi procurar Judas, que Judas tinha se matado. Ele se arrependeu do que fez e acabou se matando. Não aguentou a pressão, né, de ter traído o melhor amigo, e Judas se matou. Jesus saiu dali e foi procurar Judas no umbral. E foi socorrer o amigo. Se alguém mata a gente vai atrás? A gente vai querer saber como é que tá a pessoa? A gente quer que se lasque, a gente quer que a pessoa tenha prisão perpétua, pena de morte. A gente quer ver a pessoa ser judiada, apedrejada. Esses dias atrás aí, eu ainda comentei, não sei se foi nesse canal ou no outro, acho que foi nesse, que eu vi uma cena que nos dias de hoje o cara tá sendo enforcado em praça pública, descendo lá eu esqueço o nome daquilo. E agora? Fugiu o nome. O tipo de um guindaste, né? Amarraram o cara pelo pescoço assim e subiram com ele. E aí ele, na hora que soltou assim, né? Matou o cara enforcado em plena praça pública. E todo mundo lá embaixo. Falei, gente do céu, que mundo que nós vivemos. Por pior que o cara seja, a gente não tem que voltar lá atrás, redundante, né? Voltar lá atrás. Voltar no passado e reviver aqueles momentos de fogo, né, que as pessoas eram mortas na fogueira, que as pessoas eram mortas, jogadas aos leões. Esse tempo já foi, mas ainda mostra claramente que nós estamos atrasados, quando a gente vibra vendo a morte de pessoas desse jeito, quando a gente vibra que um estuprador entrou no presídio e que ele vai ser estuprado por 100 homens, quando a gente vibra que um bandido se deu mal e num roubo ele foi morto. Não é que a gente não deva querer a justiça. A justiça tem que ser feita. Ninguém pode passar pela vida cometendo crimes, horrores às pessoas e passar impune. Vamos lá passar a mão na cabeça dele, meu irmão, tudo bem, tá tudo certo, vai lá e faz de novo, né? Não é assim que funciona. Tem que ter uma justiça. A justiça dos homens, ela é falha. Vai preso, fica lá 3, 4 meses, matou alguém, 3, 4 meses, já tá solto de novo. Que justiça é essa? Mas o que não pode haver é essa torcida para que o cara se lasque. Essa torcida não, isso é negativo para a gente mesmo, é um espelho. Tudo que a gente está espelhando no outro volta para a gente. Ele está se lascando, mas a gente também vai se lascar. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento não está ali voltado para o mal. Nós estamos sendo mal tanto quanto aquele cara que cometeu o crime. Então eu não posso cair na mesma tentação do outro, do erro dele, de querer cometer um erro tão grande quanto ele, de ficar na torcida para que ele se dê mal. Uma vez uma policial falou para mim assim, Patrícia, eu não sei se eu continuo na polícia, porque eu sou evangélica, lá na Bíblia está escrito que a gente não pode fazer mal a ninguém, que a gente não pode entrar em combate com o nosso inimigo, que a gente tem que perdoar, e eu tô entrando num conflito assim que é o princípio de mudança do espírito. A gente vê claramente que ali existe esse conflito todo porque o espírito quer fazer o bem, ele não quer fazer o mal. Aí eu falei para ela que também, dentro da codificação, dentro dos ensinamentos morais que nós temos o direito à vida, que é o principal presente que Deus nos deu, a nossa vida. Quando a gente precisa realmente preservar, que a gente precisa proteger a nossa vida, não é que nós vamos atacar, não é tido como um ataque, mas é como uma proteção. Então você está ali para proteger a sociedade. Naquele momento de combate entre um cidadão, um civil que paga seus impostos, que é um pai de família que está saindo para trabalhar, e o cara que está ali assaltando, você vai preservar o cidadão. Se para preservar o cidadão, porque é aquela velha história, né? Não dá para você pegar um maço de flor, colocar na mão e falar, seu bandido, por favor, não assalta o cidadão. Não é assim que vai funcionar. Então, se naquele momento do embate, de um momento de violência, você, para proteger o cidadão, precisa usar a sua arma, que é o seu instrumento de trabalho, como o meu instrumento de trabalho a vida inteira, foi isso aqui, professor, é lápis, caneta. O policial, o instrumento de trabalho dele é a arma. Sem a arma, o policial não consegue proteger ninguém, porque realmente, em alguns momentos, como eu tô falando, no momento de proteger, ele é obrigado a usar a arma.
Os policiais, os bons policiais, são treinados a atirar onde? Na perna, no braço, para conter o bandido. Mas vamos supor que é um tiroteio de 3, 4 bandidos. E ali tem 2 policiais e uma vítima. Como é que você vai acertar braço e perna só? Porque você está sendo alvejado também. O meu marido era policial e foi alvejado no embate. Enquanto ele deu um tiro no braço do menino que atirava, o menino acertou a aorta dele. E ele morreu na hora. Então, na hora do embate, na hora de um estado de violência, que você precisa conter a violência e ela já está exacerbada, é visto como é que eu posso falar? A intenção de quem está atirando. O bandido está atirando para matar. Ele não está atirando para se defender. Geralmente ele está fazendo aquilo para... A proteção dele seria o policial morto. Porque ele está num grau de evolução ainda menor do que o do policial. Com certeza. Os bons policiais, vamos lá. Porque vai ter gente que vai falar assim, mas tem polícia que mata gratuitamente. Não é polícia que mata, não. O cara que mata gratuitamente não é policial. Porque eles são treinados para tirar na perna e braço. Ele tem que conter o bandido. Ele não tem que matar bandido. Mas num embate como esse que eu tô falando, uma cena como essa, imagina junto comigo. 3 bandidos, uma vítima, 2 polícia. A vítima nervosa, aos prantos, aos gritos, né? Ainda desequilibrando ainda mais o policial que tem que ter uma mente forte para não ficar com dó da vítima naquele momento e fazer o que tem que ser feito, conter aqueles bandidos. Só que os bandidos estão atirando para tudo que é lado. O policial só tem uma chapinha que fica aqui, ó, entre o peito e a barriga. Se acertar a cabeça do polícia, ele vai morrer na hora. Ele não tem um capacete que proteja ele, já viram isso? Não tem. Na época medieval tinha. Para não acertar a espada na cabeça do guerreiro, ele colocava uma armadura total, né? Inclusive na cabeça. Eu vejo a discrepância da nossa polícia por aí, porque o bandido não vai acertar a cabeça do polícia. E aonde é que está a nossa vida? No cérebro. Se acertar aqui, já era. E aí ele se preocupa muito com essa chapinha que vai aqui, coração e barriga. Bom, enfim. Na hora do embate, o polícia tem a intenção de conter o bandido, então mesmo que ele acerte no coração, que ele acerte na cabeça do bandido, a intenção dele não foi de matar, foi de proteger, mas naquela hora do tiroteio ali, ele não conseguiu ficar olhando para braço e para perna, foi aonde tinha que ir, porque ele também estava sendo alvejado. E acaba acontecendo a morte de um bandido. Aí foi o que eu expliquei para ela. A intenção do policial foi de matar? Não. Agora, se a intenção do policial foi de matar, aí ele vai pagar caro por isso. Porque ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Ninguém. Eu não posso tirar a vida de ninguém. Seja o que for que aconteça, eu não tenho esse direito. Se eu tiver a intenção de matar, pelo prazer de matar, é péssimo isso para o espírito. É péssimo. Agora, se a minha intenção é de me proteger ou proteger alguém que está comigo, e para isso acaba acontecendo a fatalidade de acertar onde não devia e a pessoa acabar em óbito, isso vai contar a meu favor, vai ser meu advogado, porque eu não tive a intenção. Para os espíritos serem avaliados, não adianta o que ele fez. Não interessa para a espiritualidade o que você fez. Por isso que é tão simples os espíritos superiores perdoarem a gente, porque eles conhecem a nossa intenção e nós vamos ser julgados de acordo com a nossa intenção. Nós vivemos num planetinha de prova e expiação porque nós temos intenções ruins. Nós temos intenções de vícios, promiscuidade, de maledicência. Quer ver? Você pegar as pessoas assim, do nada, e você vê que ainda existe ali um espírito inferior, fica na calçada da sua casa. E aí você comenta sobre o céu. Olha que céu lindo, que nuvenzinhas, eu acho que hoje vai chover, não sei o quê. Ninguém para conversar com você. Mas se você sentar na tua calçada e alguém encostar em você e fazer, nossa, ontem à noite eu escutei um barulho ali, ó, na casa da vizinha. O marido dela saiu para trabalhar, ela não fica sozinha. Engraçado, parece que eu vi um carro parar lá. Aí, olha, e não é a primeira vez, e não é o primeiro carro, viu? Naquela casa, vira e mexe para carro de noite, é só o marido sair para trabalhar. Pronto. Faz um comentário besta, idiota como esse, para você ver se não para uma meia dúzia de gato pingado e começa a aumentar a conversa. Nem viram nada, nem sabem de nada, mas eles criam. Ali está a inferioridade do espírito. Não é só quando ele mata, não é só quando ele é ruim, quando ele é maledicente. O espírito prova claramente que ele é atrasado, que ele gosta dessas coisas.
Comenta no local que você está, no seu serviço, na sua casa, com quem for. Eu vi na televisão um vídeo tão legal falando sobre Deus, falando sobre Jesus. Nossa, uma mensagem que eu escutei hoje mexeu tanto comigo. A pessoa que estiver do teu lado falar, que bom, né? Deus abençoe. É o máximo que você vai ouvir. Agora, pare e conversa com as pessoas no mesmo ambiente ali, fala assim, nossa, hoje eu vi no noticiário assim, teve um tiroteio lá na Avenida Paulista e teve que parar o metrô, as pessoas tiveram que descer pelo túnel, tiveram que andar um bocado sozinhas na escuridão, e aí veio o pessoal da rota, e veio o pessoal não sei do COI, e veio o antibomba e não sei o quê. Quando você vê, tá lotado de gente em volta querendo ouvir a conversa. E querendo ouvir, e sempre tem o quê? Aqueles que nem viram, que nem ouviram nada e falam assim, é verdade, eu também vi. E aí, quem conta, aumenta um ponto, não é isso? E aí vira aquela história boa para fazer um filme de ação depois. Todo mundo para te ouvir. Isso significa o atraso moral do espírito. Patrícia, mas que mundo que a gente vive que a gente não vai falar dessas coisas? A gente vive num mundo de provas e expiações e a gente não precisa falar dessas coisas. Desculpa. À medida que a gente vai evoluindo, a gente não quer mais falar sobre essas coisas. Eu estava vendo um vídeo antes de ontem que mandaram para mim sobre signo. Eu sou uma espírita muito da sem vergonha, porque segundo algumas pessoas, o espiritismo também fala, né, acredita em astrologia. Eu não vi em obra nenhuma do Kardec falando que a gente tem que acreditar em astrologia. Quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, eu até comprava aquelas revistinhas, porque eu tinha um paquerinha na escola, né, que ele era de gêmeos e eu era de peixes, então a gente ficava vendo se tem a ver, se os nossos dias batiam, né, o sentimento, as ações e tal. Coisa de criança, passou. Eu fui da astrologia, eu fui para astronomia, revista super interessante, depois eu via que era muito complicado para mim, eu parava com aquilo e começava com uma outra história. Danielle Steele, né, que eram livros de romance dessa largura que eu lia, Shakespeare, e assim eu fui, né? Então, quer dizer, você vai mudando as fases. Então, essa fase lá da astrologia era coisa dos meus 12, 13 anos. Depois disso, eu não vi mais o porquê. Ainda assim, tem gente que cultua essas coisas, e aí, antes de ontem, essa semana, alguém mandou para mim, a pessoa de peixes, né, é uma pessoa boa de coração, é uma pessoa que vive com a cabeça nas nuvens, é uma pessoa que ela é muito sonhadora, ela é muito permissiva. Eu olhei aquilo ali e falei, gente do céu, esse peixes aí não é nem o peixes que eu tinha 12 anos de idade. Porque nem com 12 anos eu era permissiva, eu era sonhadora, eu era fora da caixinha, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, que ao mesmo tempo romântica, mas sempre com o pé no chão, né? Eu sempre procurei ler Shakespeare, mas eu lia também aquela... Caramba, como que é o nome dela? Tem uma poetisa, tô tentando lembrar o nome dela aqui pra vocês, eu amava ler ela. Não vou conseguir lembrar. Bom, enfim, eu lia Shakespeare, mas eu lia essa poetisa que era assim, super pé no chão, que ela colocava as palavras dela dentro de um romance, mas um romance real, não aquele romance shakespeariano, né, que é Romeu e Julieta, que o cara tá longe, distante e que nunca vai acontecer. Então, desde os meus 12 anos que eu não sou essa pisciana que todo mundo escreve e diz que é. Não condiz com a minha realidade, né? Menopausa. E aí, eu vejo assim, também dentro de uma inferioridade espiritual, as pessoas acreditarem. Hoje eu não vou poder botar o pé na rua, porque segundo o meu signo, hoje se eu sair na rua vai acontecer um acidente comigo. Eu vou acreditar em fatalismo. Tá escrito que vai acontecer e vai acontecer. E espírita não acredita em fatalidade. Eu não posso me descrever porque eu tenho um signo. Hoje a Patrícia é sonhadora, amanhã a Patrícia acorda mais prática. Cecília Meirelles, lembrei o nome da poetisa. Amava ler Cecília Meirelles. Ela era super de estrela, de nuvem, de sol, mas ela também colocava o quê? O nosso dia a dia, a força da mulher, a força humana, sobre o trabalho. Ela falava muito nas suas poesias o nosso dia a dia. E eu me identificava muito mais com Cecília Meirelles do que esse romantismo todo do Shakespeare, apesar de gostar também. Mas a minha identificação pessoal, né?
Então a gente vai percebendo que tipo de espírito que nós somos, de acordo com os nossos gostos, de acordo com a nossa fala, de acordo com os nossos pensamentos. E não significa que eu estou condenada a ser um espírito impuro, um espírito atrasado para o resto da vida. Claro que não. Nós vamos subindo de classificação e essas classificações são dadas para nós porque a espiritualidade é tão maravilhosa que já que eles não conseguem explicar e a gente entender assim, no geral, eles falam, tá bom, então eu vou desenhar para vocês. Então eles fazem essa coisa assim, primeira classificação, segunda, terceira. Mas a gente nunca vai saber qual é o momento que nós estamos saindo da primeira para entrar para a segunda ou para a terceira. Não existe assim um portão. Agora você está saindo dessa classificação, você está entrando aqui na outra. Não existe isso. Ao mesmo passo que a gente está aqui numa classificação, a gente pode pular para outra. E aí, estando na outra, não é que nós vamos regredir, mas a gente pode estar indo e voltando, até a gente se firmar nessa nova classificação. Entende? É como se fosse o processo de alfabetização. O processo de alfabetização das crianças é assim. Começa com garatuja, você dá lá o lápis para a criança desenha. Desenha aqueles desenhinhos da caverna, né? Então desenha lá um monte de coisa que você nem entende o que está escrito. Aí você pergunta para ele, o que está escrito aí? Ah, a bola caiu no mato. Ele acha que ele escreveu a bola caiu no mato, mas é um monte de desenho que não tem nem nada a ver com bola. Você vai ver quadrado, você vai ver retângulo, você não vai ver nem bola ali. Depois ele começa a desenhar a bola redonda. Depois ele passa a escrever um monte de letra. Quando ele vê lá na lousa, né, que a professora tem maneira de colocar aquele alfabeto em volta da lousa, aí ele começa a ver aquele monte de letra. Aí quando você fala, escreve aí, a bola rolou no mato. Aí ele coloca um monte de letra. Tudo que é letra, menos o A. O A nem aparece. Beleza, isso daí é o pré-silábico. Aí quando ele sai dessa fase, ele começa a escrever, né, a bola rolou no mato. Aí ele coloca a letra A, joga um monte de letra, depois ele coloca A de novo, joga mais um monte de letra e outra letra A ali no meio. Ele está começando a sair do pré-silábico e indo para o silábico sem valor. Quando ele coloca lá, e a bola caiu no mato, a bola rolou no mato, né? Que eu falei, a bola rolou no mato. Seriam 4 palavrinhas. Ele coloca lá, IWXZ. Para cada palavra ele colocou uma letra, mas uma letra que não tem nada a ver com a frase. É silábico sem valor. Dali a pouco ele pega e escreve um monte de letra novamente, ou seja, ele vai lá para o pré-silábico de novo. Não é que ele regrediu, é que ele está naquela fase de transição, vai e volta, vai e volta. E nós, enquanto espíritos, somos assim. Não tem aquele momento exato que agora eu saí dos espíritos que são impuros. Agora eu sou puro. Não é assim. A gente vai e volta, até se firmar. E quando é que a gente sabe que se melhorou, evoluiu? Quando o nosso coração for amor. Quando a gente vê o outro ser preso, ser morto, e a gente tem uma palavrinha chamada compaixão. Conversando com pessoas na hora de fazer as vibrações, né? O espírita faz vibrações. A gente faz as nossas preces em casa, nossos evangelhos, e no final faz a vibração. Ou no centro espírita tem as vibrações. A princípio, quando eu comecei a frequentar a doutrina, falava assim, vamos vibrar pelas pessoas que estão presas nos presídios, aqueles que estão à margem da sociedade, que agem de violência. Aí eu falava assim, mas como? Como é que eu posso orar por alguém que só faz ruindade, que mata, que estupra, que rouba? Ah, não, eu não consigo. Chegava nessa hora da vibração e eu pulava. Falava assim, deixa eles terminarem de fazer essa parte aí, depois eu continuo. Vamos orar por quem está no hospital, por quem está no asilo, quem está com problema de saúde, mas esses aí eu não consigo. Aí eu vi que eu melhorei. Como diz o De Luca, eu tô melhorzinha, né? Porque hoje eu faço oração para essa turma aí também. E faço de coração. E olha, gente, a melhor coisa que tem, a gente quer ser incentivo, pelo menos a gente sente, a gente não vê, é uma pena, né? Deus não dá asa para cobra. Eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. E já aconteceu comigo, eu chorei no final de uma vibração aqui em casa, que eu não parava, eu não conseguia me conter. Se eu falar, Patrícia é louca, não sou louca não, eu sou Santo Tomé, e se aconteceu é porque aconteceu mesmo. Eu tava fazendo a parte da vibração final do meu evangelho, e aí eu fechei os olhos, né, sempre em oração de olhos fechados, para não ficar olhando para nada, não me perder em pensamento, e ali, focada.
Aí eu fui entrando num presídio escuro, um presídio frio, sujo, como todos devem ser, né? Mas aí eu entrei nesse, eu não sei aonde fica. E conforme eu fui entrando pelo corredor, aquele corredor assim, com poças d'água, sabe? Eu acho que devia ter goteira lá, alguma coisa assim. Naquele dia que eu tava fazendo a vibração, estava um dia muito frio. E eu vi numa jaula, né, dentro de uma cela, um homem com os braços encolhidos na perna, né? Ele juntou as pernas dele no chão e deu aquela volta assim na perna. E de cabeça baixa. E era um homem de estatura, pelo que eu percebi, estatura mediana, magro, mas com aquela barriguinha saliente assim, né? E ele agachado, eu via só o corte de cabelo dele aqui assim, que era aquele corte, tipo quando coloca uma tigela assim na cabeça e fica aquele corte redondo, né? E aí eu vi aquele homem embaixo e chorando ali, naquele ambiente muito hostil, muito ruim. E ele estava fazendo uma prece: Senhor, me tira daqui. E eu estava indo lá. Não era para tirar ele, mas para dar força para aquele homem através das minhas vibrações. E eu senti o coração dele pulsar na minha oração. Aí foi a hora que eu não aguentei. Aí eu chorei até dizer chega. Eu falei: Senhor, habita no coração desse homem. Que ele se arrependa dos erros dele de verdade, seja lá o que for. E eu não conseguia entender o que era. Mas eu sentia o arrependimento daquele homem. Quando tocou nele, nas minhas vibrações, o arrependimento, eu tenho certeza que aquele homem, ele vai procurar por Deus. Ele vai procurar de verdade mudar o caminho dele. E muda, gente. E muda. Ah, não, o cara que nasceu bandido, ele vai morrer bandido. Não vai. O cara que cometeu um crime, um erro, ele não vai continuar naquilo ali por muito tempo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para evolução. Vai chegar o momento de todo mundo evoluir. Querendo ou não querendo. Ou vai por bem ou vai por mal, mas nós vamos evoluir, nós vamos. Porque Deus é o nosso Pai. Ele não é padrasto. Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente evolua. A gente vai sair desse clima de provas e expiação, nós estamos passando por essa transformação. O planeta realmente está entrando em regeneração. E conversando com alguns amigos, o meu tic-tac já começou a dar nó, né? Porque eu sou Santo Tomé, então aí o povo já complica meu caminho. Com a maioria dos vídeos que a gente vê, o Divaldo, até como é que chama aquele rapaz? O Haroldo Dutra, né? Tem alguns aí espíritas que falam em palestra o tempo todo. Data limite 2054, 2057. Foi Chico que deu. Aí eu fui conversar com um outro amigo espírita. Ele falou: Patrícia, tem um pinga-fogo que o Chico fez esse programa, onde ele falava que a partir do momento que o homem foi à Lua, tem 50 anos para a gente entrar nesse processo de regeneração. Ou seja, a data limite já foi 2019, 2020. Não é 2054, 2057. Segundo o que esse meu amigo me passou, e eu fui ver o programa, realmente o Chico fala, depois que o homem pisa na Lua, 50 anos depois já entra no processo de regeneração. Então nós estamos nesse processo de regeneração. E como eu falei, o processo não é algo assim que agora acabou prova e expiação e já começa a regeneração. Não é uma porta que você passa pro lado de lá e esquece o passado. Você vai e volta, vai e volta. Então, por isso que tem momentos assim, grandiosos, que as pessoas cometem atos assim maravilhosos em prol do próximo. E tem outros que danificam tudo, né? A gente continua vendo roubo, assalto, estupro, violência em família. Parece que o mundo está acabando, né? Filho matando pai, criança matando professor, mãe estuprando filho. A gente está vendo coisas assim horríveis, ranger de dente de tudo que é tipo. Fora a natureza ainda, que também está dando troco, né? Mas tem momentos assim maravilhosos que nós estamos passando, de pessoas que estão colaborando com os outros, agindo com caridade, ajudando o próximo que eu falo dentro da própria casa, casamentos que tava ficando muito aquela coisa assim, trocar, né? É muito fácil largar o marido, largar a esposa, arrumar outro. A gente tá vendo que o pessoal já tá começando de novo, né? Com a história de, opa, família, vamos proteger a família. As igrejas, as religiões em geral, você começa a ver os salões cheios de domingo, de sábado, durante a semana. Tem centro que você vai
Centro espírita que você vai assim de quarta-feira, que é um dia que todo mundo sai para trabalhar, e o pessoal chega do serviço e vai para o centro de noite, e centro lotado, 50, 60 pessoas dentro do centro espírita. Então as pessoas estão buscando por essa transformação, estão buscando Deus. A gente busca Deus fora, Ele está dentro. Mas a gente busca, como todo Santo Tomé que somos, né? A gente busca Deus fora. Alguns vão buscar dentro das suas religiões, outros vão buscar no meio do mato, que nem eu vou toda semana. Outros buscam através de orações dentro da sua casa, mas a gente está vendo o pessoal começar, né, a brotar isso daí. E também é um espelho de vida. Isso aí também vai refletir para um mundo melhor, que é o mundo de regeneração. Então a gente termina esse livrinho do Gesualdo, a gente termina esse livrinho do Gesualdo dizendo o quê? Que Deus está em toda parte. Ele vê tudo o que acontece. E basta a gente acionar Ele aqui dentro, numa simples oração. Não precisa ser nada repetitivo, decorado. É falar, meu Deus, eu preciso do Senhor. E Ele vai estar ali. Ele vai te dar condições de sair da situação difícil que você tiver. Mas você tem que fazer a sua parte. O mundo, para ficar melhor, depende que você fique melhor. Que você se cresça, evolua espiritualmente. Pare de dar tanta importância às coisas ruins e passe a fazer, a ouvir, a ver coisas boas. É mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Isso vai fazer a mudança no seu espírito, vai fazer a mudança no ambiente ao qual você está. E é isso que Deus espera de nós, a nossa evolução. Se fosse para todo mundo ser perfeitinho, Ele já teria criado todo mundo perfeitinho, mas não foi essa a intenção dele. A intenção dele é ver o nosso mérito na nossa evolução. Ele quer ver cada qual, através do seu livre-arbítrio, fazendo as suas boas escolhas. Boas ou más, Ele vai estar junto do mesmo jeito. Ele vai estar auxiliando da mesma forma, através dos seus anjos, dos seus protetores, dos seus mentores. Ele vai ter, nessa hierarquia espiritual, nós vamos ter todo o apoio. Mas Ele quer ver, partindo da gente, a mudança. Ele não adianta ficar, Senhor, tira isso de mim. Ele não vai tirar nada de você. Ele vai te ajudar a tirar. Você que tem que tirar, mas Ele vai te ajudar. Quando eu estou fazendo minhas coisas aqui em casa, e às vezes eu tenho que levantar um peso, ou eu tenho que agachar, e tá difícil para agachar, eu falo, Senhor, eu não quero que um passo de mágica tire isso do chão e dê na minha mão. Mas me ajuda a baixar aqui, pegar e eu levantar de novo. Porque já pensou se eu abaixo e fico? Como é que vai ser? Então eu converso muito com Deus dessa forma. Eu sou meio atrapalhada para conversar com Ele, né? E Ele sabe que eu sou atrapalhada. Então eu não tenho aquelas prece formal. A minha prece é assim, Senhor, eu tô fazendo, mas e aí? Eu preciso de uma ajuda, porque se não me ajudar eu não consigo. E Ele ajuda. Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. E Ele ajuda. Porque para nós o que vale, como a gente falou no vídeo de hoje, é a nossa intenção. Se a minha intenção for fazer o mal, Ele não vai te ajudar, não. Não vai. O mal não está em Deus. O mal está em nós. E nessa hora Ele dá uma afastada, porque a gente só consegue chegar perto de Deus através das boas ações, bons pensamentos, bons fluidos, boas energias. Aí a gente se aproxima do Pai. Mas quando a gente faz o contrário, a gente se afasta. E quando a gente se afasta, Ele está de olho. Mas Ele não vai ser cúmplice seu naquilo que você escolher de errado. Então esquece. O que for de errado, Deus não é cúmplice de ninguém. Mais uma vez eu agradeço muito ao Gesualdo, né? Porque ele permite que a gente leia o livro dele todinho, né? E eu vi que no canal foi muito bom. Em geral, assim, os dias teve a média de 50 visualizações. É um dos livros, assim, que mais teve visualização por dia, é o do Gesualdo. E olha que eu fico alternando entre ele, entre o De Luca, né? E não é desmerecendo obra, nem autor nenhum, mas esse daqui ele bateu, assim, uma alegria muito forte no meu coração, porque eu vi, inclusive, vários comentários. O canal é feito para comentar, o canal é feito para estudo. Eu não sou, né, uma pessoa que tem habilidade, que tenha conhecimento para falar, olha gente, é isso aqui, ponto. Não, eu leio, eu interpreto e passo aquilo que eu entendi, né? Então, de forma alguma eu tô aqui para ensinar, eu tô aqui para aprender tanto quanto qualquer um que ia me acompanhar. Mas eu vi claramente que dessa vez
as pessoas se interessaram muito pela obra. E isso me deixou extremamente feliz, porque ele é um cara que ele começou junto comigo lá no Caminho da Luz. Eu não sei se antes do Caminho da Luz ele já frequentava centro, pelo que eu entendi, não. Mas o Gesualdo, ele estudou muito, ele tem assim, uma bagagem muito grande. E o que ele está dividindo com a gente é maravilhoso, porque é na simplicidade. O que eu gosto dele é que ele divide o que ele sabe na simplicidade. Não é aquele cara soberbo, aquele cara que, eu fala difícil, sabe? E quer falar tudo com R e S e não atinge o coração. Ele não, ele atinge o coração. E ele sempre foi de fazer acróstico, poesia, então ele tem esse diferencial. Eu gosto muito mesmo de ler e de ouvir as palestras dele. É um cara assim muito humilde. E a humildade conquista. Deus não quer que a gente fique enfeitado para poder falar em público ou levar a sua palavra. Ele quer que a gente seja a gente mesmo, com as nossas falhas, nossos defeitos, mas aquilo que a gente aprendeu de bom, repassar também. Porque a gente mostra que é possível, que pessoas como Francisco de Assis, por exemplo. Francisco de Assis era, desculpa o termo, mas era uma porra louca, né? Ele fazia tudo de errado. E aí, quando ele ficou doente com malária dentro de uma cadeia, que o pai dele tirou ele da cadeia, ele falou, e agora, o que vai ser de mim? Eu vivia na promiscuidade, eu vivia bebendo, e agora, o que eu faço? Aí Jesus foi lá e tocou no coração dele, Francisco de Assis, começou a andar no meio de leprosos, começou a andar no meio de pessoas doentes, carentes, sem dinheiro, da noite pro dia? Não, naquele processo de vai e volta, até que ele foi e ficou. Falou, não, eu vou levantar uma igreja em nome do Senhor. E aí, a corrente franciscana. Aí veio a Clara, corrente das Clarices, né, que fala. É assim que funciona. E o Gesualdo, eu vejo ele como um cara assim. Não sei o passado dele, se teve lá erros ou não, também não me interessa, mas eu vejo ele um cara que foi se lapidando, foi se aperfeiçoando, e dentro da sua humildade, da sua transparência, daquilo que ele tem habilidade, que é a poesia, ele foi passando a palavra. E ele conquista as pessoas assim. É um conquistador de almas. Eu gosto de ler. Eu gosto de entender as coisas que ele escreve. Eu gosto de ouvir ele em palestra. Me faz muito bem. Muitas vezes eu sentei no centro espírita para ouvir palestra dele ruim e sair de lá boa. Não é que ele faz cura, mas as palavras dele vêm na gente, porque vêm de forma simples, vêm de forma verdadeira, na intenção de ajudar. E a gente não vai ser julgado pelas nossas intenções, então que Deus ilumine ainda mais o nosso amigo, né? Proteja ele nessa estrada que ele está percorrendo das escrituras, né? De fazer as produções de textos dos seus livros, sua literatura, e que ele continue com as palestras, porque presencial ele atinge 50, 60, 100 pessoas, ou uma pessoa que seja, mas ele atinge. Eu sei que atinge porque eu sou uma daquelas que senta lá, ouve ele e se transforma cada vez que ouve o que ele tem a dizer. Não é ele, né? Propriamente dito. A gente sabe que ele é muito bem amparado. Então, a gente tem que orar por ele, pelos mentores dele, a gente tem que orar que ele continue nesse trabalho maravilhoso que ele escolheu, que é de fazer o bem. E isso mostra que o espírito está evoluindo também. É assim. É lendo, é ouvindo, é vendo, é falando, é agindo no bem. É isso que Deus espera de nós. E a gente fazendo isso, a gente vai descortinando muita coisa, né, que vai aparecendo aí, que é ilusório, e a verdade acaba aparecendo. E a verdade é Deus. E Jesus dizia que só tem um meio de se chegar em Deus, né? Através de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu amor. Não tem nenhum lugar do mundo que vocês vão ver assim, fora da igreja não há salvação, fora do centro espírita não há salvação. Não, é fora da caridade que não há salvação. Ou seja, fora do amor. Nós temos que amar. Aí a gente consegue chegar em Deus. Não adianta buscar Deus nas coisas. Ver, ouvir, não. Para com isso. Vamos sentir. Através das nossas ações a gente sente Ele. Através dos nossos pensamentos a gente sente Ele. Através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É ali que nós vamos chegar no Pai. Eu encerro aqui hoje esse livro com muita dosinha mesmo. Queria mais.